Eu vou começar esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Você é contra a ciência? Eu espero que você, me acompanhando outros divulgadores científicos aqui, seja a favor da ciência, do pensamento científico, do método científico. E eu acredito que sim, que você seja a favor da ciência. Mas essa mesma pergunta, se você fizer para qualquer outra pessoa, grande chance de ela responder que é a favor da ciência, não importa se é uma pessoa que de fato apoia ou entende o pensamento científico, né? É muito raro, talvez você nunca vai encontrar uma pessoa que responda que é contra a ciência. E ainda assim a gente nota e a gente inclusive rotula, né, muitas pessoas aí como negacionistas, como pessoas anti-vacina e etc. E como é que essa conta não fecha, né? Tantas pessoas aí parecem negacionistas, sendo que para todas elas, ou para a grande maioria delas, se você perguntar se ela é a favor da ciência, ela vai responder que sim. Existem inúmeros motivos pelos quais isso pode acontecer, desde a falta de conhecimento sobre o que é ciência, e aí fica difícil dizer se você é a favor ou contra algo que você sequer conhece de fato o que é. E em geral as pessoas vão dizer que são a favor porque a ciência ela é algo que tem um prestígio, que traz progresso, que traz melhoria na qualidade de vida das pessoas, que traz muitos avanços na nossa sociedade e que é ensinado para nós que ciência é uma coisa legal, né? Agora, quando essa ciência começa a mexer com crenças, com algo que a gente de fato acredita, isso pode fazer com que a gente queira rejeitar isso de alguma forma. E muitas pessoas acabam rejeitando a ciência em muitas situações, mas elas não podem rejeitar e simplesmente falar, eu sou contra a ciência. Elas vão falar de uma outra maneira, elas vão colocar isso como, não, olha só, eu sou a favor da ciência, mas, né? E depois desse mais vem um monte de coisa. E a gente tem visto isso acontecer com as vacinas, por exemplo, né? Eu não sou anti-vacina, mas, né, essas vacinas foram produzidas muito rápido. Essas vacinas, o problema está nessas vacinas. Eu sou a favor das vacinas, mas, né? E isso acontece também com a ciência. Então, na verdade, quem é contra a ciência ou o pensamento científico usa alguns recursos para tentar camuflar isso. Dificilmente alguém vai ser abertamente contra algo científico. Alguém vai dizer, eu sou negacionista, né? A gente sempre determina que o outro é negacionista. Então, existem alguns recursos que acabam sendo utilizados. O primeiro deles é o apelo à autoridade, né? É você falar, não, eu sou a favor da ciência, olha só, eu inclusive sigo o doutor fulano, eu sigo o escritor de tal livro que falou, né, uma determinada informação que pode ser totalmente pseudocientífica, mas eu estou respaldado pela autoridade desse profissional. Né? Então eu acredito na cura quântica porque o doutor fulano, que é especialista nessa área, que tem doutorado nessa área, diz que funciona esse negócio de quântico. Então você está negando ciência e se camuflando através de uma autoridade. Muitas vezes várias falácias lógicas são empregadas, né? Como por exemplo, você inverter o ônus da prova. Bom, ninguém provou que isso funciona, mas ninguém provou que não funciona, então vamos dar o benefício da dúvida e vamos usar. Né? Então você não dispensa a necessidade de provar que algo funciona antes de usar. O apelo ao medo, né? A gente usa diversas formas de tentar inverter a nossa argumentação. Também existem outras possibilidades, como por exemplo, colocar uma expectativa impossível sobre a ciência. Então, eu só vou usar esse medicamento se ele tiver 100% de eficácia, comprovadamente, e 0% de efeitos adversos. Enquanto ninguém provar tudo isso, para mim não é suficiente, então eu não vou usar essa vacina ou esse medicamento. Então isso é uma forma de colocar um nível de certeza na qual a ciência não consegue chegar, e aí você está sendo contra a ciência, fingindo que está dando uma oportunidade para a ciência provar isso para você. Muitas vezes a forma de negar a ciência é usando os próprios produtos que estão atrelados à ciência, como os artigos científicos. Então, eu busco apenas aqueles artigos científicos que confirmam o meu argumento, que confirmam a minha crença, e eu ignoro propositalmente os artigos que vão contra aquilo que eu estou falando. Não importa a qualidade desses artigos, eu não hierarquizo isso, eu simplesmente seleciono aquilo que confirma o que eu quero dizer. Então, isso é chamado de cherry picking, né, que é
coletar cerejas. Eu coleto só as cerejas mais bonitas e eu falo para você que a minha árvore é cheia de cerejas bonitas. Eu não mostro as cerejas podres, que pode inclusive ser a maioria. Então é uma forma de tentar camuflar também, usando os próprios recursos que derivam da ciência, que são os artigos científicos, né? E uma outra manobra muito comum de negação da ciência é se apoiar nas teorias da conspiração. Então aí você aproveita essas teorias da conspiração que obedecem a uma certa lógica interna, parece fazer sentido dentro da sua própria lógica, mas que colocando isso externamente, se afastando desse objeto e olhando para o todo, né, contextualizando isso dentro da sociedade, daquilo que a gente entende sobre o mundo, aquilo é absurdo, né? Parece um roteiro de Hollywood. Não que não existam conspirações existem, mas existem muito menos do que aquelas que a gente acaba espalhando por aí na forma de fake news. Então, são formas de dizer que eu nego a ciência sem dizer eu nego a ciência. Então, muito cuidado com o discurso de alguns profissionais. O Instagram, a internet, o papel aceita qualquer coisa. Então, um profissional pode colocar muito bem no seu perfil que ele faz práticas baseadas em evidência, medicina baseada em evidência, e na verdade o que ele faz é escolher só os artigos que interessam para ele, para reforçar uma crença dele, que pode ser uma coisa totalmente pseudocientífica, né? Porque tem artigo científico publicado sobre qualquer assunto, artigos ruins, artigos hipotéticos, né? Enfim, então a gente tem que analisar sempre criticamente e ficar muito de olho nesses pontos que eu falei, né? No uso da autoridade, no uso de falácias lógicas, nas expectativas impossíveis que a ciência coloca, nas teorias da conspiração e nessa seleção de artigos e de informações que apenas confirmam a crença, ignorando o ecossistema científico onde a gente está inserido, né? Então fiquem de olho em relação a isso, cuidado com os discursos pseudocientíficos ou anticientíficos disfarçados de ciência e disfarçados de amigos da ciência, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.